Oi, tudo bem com você? Meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato sobrenatural. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like. E se você tiver algum relato sobrenatural para me mandar, é só vir aqui na descrição do vídeo que o e-mail para o relato estará lá. E também me segue nas outras redes que também está na descrição do vídeo. Esse relato que chegou para mim, ele é um relato que ele já foi contado, porque eu já ouvi, né, no Assombrados, tá? Esse relato é um relato muito bom. Ele foi contado pela Ana, que é uma pessoa que eu admiro muito, eu gosto muito do trabalho dela, e eu vou contar hoje ele aqui para vocês. O nome desse relato é O Pacto. Para quem imagina que o demônio é alguma criatura assustadora ou tem uma aparência apavorante, está enganado. Nos 3 encontros que, iludido, tive com ele, pude observar e ter a falsa impressão de estar lidando com pessoas extremamente educadas, elegantes e bonitas. Nasci em uma família humilde, mas sempre tive o sonho de ter grana e me tornar milionário. Quando tinha 18 anos, se você não fosse um garoto bonito, dificilmente conseguiria arranjar namorada bonita. Pobre seria ainda pior. Na fissura de me tornar alguém rico e importante, resolvi fazer um pacto com o diabo quando tinha 19 anos. À meia-noite, criei coragem e fui até uma encruzilhada, em meio a um canavial, e invoquei Satanás por 3 vezes. Esperei e nada. Repeti novamente o ato por mais 2 vezes. Esperei e nada. Então desisti e fui embora para casa. Passando 3 dias, fui a um barzinho bem conhecido aqui da cidade, e não colocarei o nome para preservar o local. Lá estava eu com os meus amigos, sentados em uma mesa que dava de frente para uma rua, quando de repente chega um sedã de luxo. Para bem à nossa frente e desce um homem aparentemente de uns 30 anos, bem vestido com trajes pretos, parecia aqueles gangster de filmes do Al Capone. Cabelos loiros, olhos azuis e muito educado. Sentou-se ao nosso lado e ali ficou bebendo uísque até a hora em que fomos embora. Eu trabalhava de ajudante geral em uma fábrica de baterias, e no outro dia cedo, logo que cheguei no trabalho, o mesmo homem da noite anterior adentrou no setor em que eu estava trabalhando e veio em minha direção. Seu olhar era tão penetrante que quase me hipnotizava. Chegou bem próximo e disse: "Olá, Marcos, estamos aqui. Ouvimos o teu clamor." Fiquei sem entender nada. Então perguntei: "Nós? Quem? Clamor?" Para minha surpresa, ele deu um sorriso e, colocando as mãos em meus ombros, sussurrou em meu ouvido: "Estaremos às 18 horas esperando por você." E foi embora. Trabalhei o dia todo meio sem saber o que estava se passando, até que resolvi perguntar quem era aquele homem. No entanto, ninguém o tinha visto, nem sabia de quem eu estava falando, então caiu a ficha. Lembrei do pacto. Será? Pensava eu. Será mesmo o demônio? Eu saí do trabalho sempre às 17h45. No caminho para o ponto de ônibus, o mesmo sedã da noite anterior parou do meu lado. Abriu a porta lateral traseira e pude ver, ao olhar para dentro do veículo, o mesmo homem que me abordara na minha sessão de trabalho.
Homem este que ninguém conhecia ou tinha visto, mas ele estava lá. Rapidamente olhei para o meu relógio e eram exatamente 18 horas. Como ele mesmo tinha marcado. Explicar o sentimento que senti naquela hora é difícil, porque nem eu mesmo acreditava que aquele sujeito pudesse ser o demônio. Era uma mistura de dúvida, medo e curiosidade. Mas como que, seduzido pelo convite, resolvi adentrar no carro. Uma vez dentro do carro, o silêncio tomou conta do ambiente. Até que resolvi perguntar quem era ele e o que queria comigo. E a resposta foi: somos muitos. O que queremos? Queremos que você se junte a nós. Eu disse: muitos? Como assim? E como poderia me juntar a vocês? E ele respondeu: este corpo é apenas o intermediador entre nós e você, pois somos uma legião. E eu e os meus irmãos queremos que você se junte a nós, na servidão de nosso querido mestre, Lúcifer. E em troca receberá todas as riquezas e gozará de todos os prazeres da terra enquanto estiver encarnado. Fiquei completamente anestesiado, pois queria sim fazer um pacto em troca de dinheiro, riqueza e mulheres, mas quando vi que isso era realmente possível e que eu poderia estar negociando com uma legião de demônios minha própria alma, confesso que me deu medo. E este medo me fez perguntar a ele: e Deus? Pois se você existe, obviamente que Deus também existe. E se eu der minha alma a você, como fico com Deus? Quando eu morrer, vou realmente para o inferno queimar eternamente? E ele me respondeu dando muitas risadas, meio que achando graça da minha ignorância em relação ao que era desconhecido para mim. Mas parecia que eu tinha feito uma piada. Assim ele me respondeu: Marcos, a que Deus você se refere? Ao grande rival de nosso amado mestre Lúcifer? Fique calmo e relaxe, pois tudo não passa de um grande jogo de xadrez. Lúcifer é o grande arquiteto. Somente desejo o bem, a felicidade e o gozo pelo que é bom para os humanos. Seu rival, o outro Deus, é quem é mau, utiliza de tragédias e misérias para conseguir seguidores. Foi capaz de mutilar seu próprio filho simplesmente para angariar fiéis. E quando ao fogo eterno e o inferno não passa de mais uma tática que ele usa para amedrontar seus rivais e inimigos. Sem palavras, apenas olhei novamente para ele e disse: o que quer que eu faça? Ele somente me olhou e me deu uma pasta preta, daquelas de executivas, com uns adornos amarelos brilhantes, e me disse para ir e aproveitar o resto da semana, mas pediu para que eu abrisse a pasta somente em casa. Fiz como ele pediu, desci do carro e fui para casa. Chegando lá, minha curiosidade era extrema. Eu já não me contia. Fui correndo abrir a pasta. Para minha surpresa, a pasta estava completamente lotada de dinheiro. Um envelope grande, dentro dele um papel grosso, meio texturizado e de cor amarronzada, e tinha um cheiro ruim, parecia cheiro de carne estragada. Mas não muito forte, o cheiro era sutil, somente colocando próximo do nariz para sentir. Na época, se comparássemos com o dinheiro de hoje, a quantidade de dinheiro que havia no interior da maleta era equivalente a mais ou menos uns 500 mil reais. Guardei o envelope com o papel estranho e fui para a balada. Aquela noite eu era patrão, estava cheio de grana e me senti no máximo. Saí com os meus amigos, bebendo, dançando, e mais tarde fomos a uma boate. Fechamos a casa e a orgia rolou solta, sexo e bebida, e muitas mulheres. Passamos a noite na gandaia. Passando
Alguns dias eu já estava de carro novo, casa nova, vivendo uma vida de luxo, imaginando que já teria feito o pacto com o diabo, só aguardando o que mais ele iria me dar de bom. Mas para minha surpresa, o pacto ainda não tinha sido consumado naquele dia. Por volta da meia-noite, estava eu deitado, vendo um filme, em minha cama, com luzes apagadas, quando de repente vi uma pessoa em pé, uma mulher parada, bem na porta do meu quarto. Só dava para ver o formato do corpo dela, por causa da luminosidade da TV. E tão grande foi o susto que quase tive uma parada cardíaca. Trêmulo de medo pelo fato de ser pego de surpresa por alguém que teria aparecido no ar como se fosse um fantasma, criei coragem, acendi a luz e olhei para a mulher, que por sinal era linda, sorridente e muito sexy. Mais calmo perguntei: "Quem é você?" Ela me respondeu com uma voz suave e muito atraente: "Sou a administradora do seu contrato, mas pode me chamar de Empusa." Estranhei o nome, mas nem perguntei nada. Ela me pediu para pegar o envelope com papel de cheiro ruim, que estava na pasta, juntamente com o dinheiro. Não pensei duas vezes. Peguei o envelope e entreguei a ela. Ela pegou o papel que estava dentro e o colocou sobre o meu criado mudo e foi se aproximando de mim. Ela era alta, de pele bem clara, cabelos lisos, bem pretos, olhos pretos e uma cintura de dar água na boca. Muitíssimo cheirosa, pernas bem torneadas e rígidas. Vestia um vestido de gala, festa, longo, vermelho, com detalhes brilhantes. Se aproximou de mim e começou a me beijar. Eu quase que hipnotizado e seduzido por um desejo inexplicável e ao mesmo tempo ainda com medo, me entreguei e deixei-me seduzir. Fizemos coisas que jamais imaginei que fosse possível de ser fazer na cama. Experimentei sensações indescritíveis e aquela noite experimentei o mais extraordinário sexo e orgasmo da minha vida. Passamos a noite juntos e logo de manhã bem cedo, por volta das 6 horas, escutei um interfone tocar e acordei. Ela estava de pé, toda alinhada e pronta para sair, mas o curioso e interessante é que suas roupas eram totalmente diferentes daquela que ela veio. Sem noção de onde ela havia conseguido as suas roupas, mais curioso, procurei pelo vestido vermelho e não encontrei. Ela me olhou e disse: "Não vai atender a porta?" Aí eu fui ver quem estava me acordando aquela hora e o que queria. Quando abri a porta, um homem de 2 metros de altura, aparentando ter uns 20 anos e bem vestido, Era tanta informação para meu cérebro que eu nem perguntava mais nada, só esperava acontecer. E lá do quarto veio a jovem Empusa em minha direção, pegou minha mão direita e começou a chupar meu dedo indicador. Era bem excitante, até que olhei para baixo e percebi que seus pés estavam diferentes. Pareciam feitos de couro e tinha formato de pé de cavalo ou uma égua. Me assustei, mas não tive tempo para me afastar dela. Foi muito rápido. Ela mordeu meu dedo, um corte profundo com o dente, que naquele momento tinha se formado e era parecido com dentes afiados de tubarões. Logo o sangue começou a sair. Ela passou em meu peito do lado esquerdo, pois eu estava ainda sem camisa, só de bermuda. Ela fez um sinal parecido com uma cruz de cabeça para baixo, no meu peito com o meu próprio sangue, e neste momento, o homem que estava sentado no sofá se levantou e o papel que eu citei anteriormente já estava com ele, que veio em minha direção e me pediu para que eu escrevesse com o meu próprio sangue o seguinte: "Eu, Marcos, me entrego a Lúcifer, Deus eterno, das coisas do mundo,
Senhor da alegria e dos prazeres, e renego o meu rival. Deixo minha alma e o meu ser em glória, honra, poder de Lúcifer. Renego a criação e as doutrinas de meu rival, e tudo que vier dele. Sou, a partir de hoje, filho amado e propriedade do meu Senhor, Lúcifer, e abomino tudo que for pertencente ao grande inimigo e rival de Satanás. Dei uma titubeada, mas não conseguiria mais viver sem o conforto do dinheiro e cedi à tentação. Feito isso, senti no meu peito que aquele momento, sim, foi o momento derradeiro, em que estaria entregando minha alma em um pacto com o diabo. Assim que ele saiu pela porta, eu olhei para o lado, tentando ver onde estaria a jovem Empusa, que tinha passado a noite toda comigo. Mas ela já não estava mais ali, tinha desaparecido como se tivesse evaporado no ar. Foi então que comecei a sentir meu corpo novamente e voltar a si. Percebi naquele momento que aquele homem era o próprio Satanás. Passaram-se os dias e minha vida caiu na rotina, até que um belo dia, passado mais ou menos uns 40 dias depois do ocorrido, recebi um telefonema de uma multinacional, onde fui convocado para uma entrevista. Pelo telefone, deixaram bem claro que era de meu interesse e que eu deveria comparecer, pois se tratava de um acordo que eu tinha feito recentemente e era imprescindível que eu fosse. Claro que liguei os fatos e fui até lá saber do que se tratava. Quando cheguei no local, empresa, já fui logo bem atendido pela recepcionista, que me levou a uma sala de reunião, onde havia uma mesa arredondada e ovalada, enorme, e umas 20 cadeiras em volta dela. Cada cadeira tinha um homem sentado, exceto em uma que estava reservada para mim. Eles se dirigiam a mim pelo nome e me tratavam como se me conhecesse há vários anos. No entanto, eu nunca tinha visto nenhuma daquelas pessoas em toda a minha vida. O homem que estava na base da mesa se levantou e disse: Marcos, sente-se. Agora você é da família e nesta família cuidamos um dos outros. Me sentei e perguntei do que se tratava tudo aquilo. Aí fui informado por eles através de uma longa conversa. Aquela multinacional era como um hobby para eles terem motivos para se reunirem quando quisessem. Esta multinacional talvez seja uma das maiores empresas do mundo, e ali estava um leigo viajando em meio a inúmeras informações de um novo mundo, este que eu nem imaginava existir. Todos eram muito educados e me deram um cartão de conta corrente, já no meu nome, e um extrato com as informações de que naquela conta tinha o equivalente a 5 milhões de reais depositados. E em meu nome, meio sem entender, não consegui me segurar e perguntei: isso é pagamento pelo pacto que fiz dias atrás? Todos me olharam com ternura e responderam que sim, e que era apenas o começo. Ganhei naquele dia um cargo na diretoria da mesma empresa e fui indicado a participar de uma loja maçônica. Nos dias decorrentes fui apresentado a políticos importantes e a empresários famosos. Participei de festas da alta sociedade e conheci vários artistas, que também tinham feito um pacto assim como eu. Tinha um salário de dar inveja, comprei uma bela casa, um belo carro e tinha condições para ostentar o que eu desejasse. O luxo fazia parte de mim e eu dele. E devido a ele, conheci uma atriz, bem conhecida e famosa, com quem comecei a sair e me relacionar e posteriormente namorar. Mesmo escondido e não divulgado para a mídia, estávamos namorando. Não vou citar o seu nome por motivos óbvios,
Um dia fui levado a uma festa em Londres. Lá fomos a um local ermo, bem distante da cidade, em uma mansão daquelas tipo medievais. Chegando lá, tínhamos que colocar máscaras pretas no rosto e retirar toda a roupa para adentrar em um corredor que levava a um salão subterrâneo. Eles nunca comentavam o que acontecia em suas reuniões ou festas quando estavam fora delas. E eu estava curioso. Aceitei a entrar no jogo. Quando adentrei no salão, percebi um ambiente bem luxuoso e agradável. Tinha uma cama redonda no centro com uma mulher que estava de pé em cima da cama, mas com um lençol negro envolvido em seu corpo, da cintura para cima. Só dava para ver do seu umbigo para baixo. Ela estava nua da cintura para baixo e envolta a um lençol negro da cintura para cima. Na altura da sua cabeça, um ferro prendia seus braços, que estavam amarrados, juntamente com um lençol. As únicas partes que podíamos ver bem eram suas pernas e genitárias, sob uma luz vermelha. Tipo aquelas luzes de motel, toda a iluminação do local era avermelhada. Em seu rosto, a máscara escondia suas feições. Em volta da cama tinha 5 homens fortes e malhados, também nus e eretos. Logo que eles perceberam minha chegada, começaram a ter relações com aquela moça que estava sob a cama. Fiquei olhando e fui convidado a participar, mas meio que envergonhado, mas ao mesmo tempo excitado. Vendo aquela cena, entrei na brincadeira. Todos penetraram ela e chegou minha vez. Me aproximei e eles a soltaram e foram retirando o lençol, que escondia a parte superior do seu corpo. Fiquei paralisado e chocado com o que vi. Aquela linda e excitante jovem era a pessoa com quem eu estava saindo, a atriz que citei anteriormente. Fiquei sem reação. Aí ela veio e me beijou e sussurrou em meu ouvido: "Não é só você que tem segredinhos." Aí os caras que ali estavam começaram a ter relações com ela enquanto ela me beijava. Acabou que entrei na orgia, que durou a noite toda. Estou relatando este ocorrido para vocês entenderem de como eles controlam as pessoas e o mundo. Claro que o namoro acabou depois disso, mas não tinha motivos para eu reclamar da vida. Tinha tudo o que queria, minha vida era regrada de sexo, luxo e poder. Quando falo poder é ter condições e o poder realmente de dar opiniões e interferir tanto em questões políticas quanto financeiras do meu país, cujas consequências eram refletidas severamente na sociedade brasileira. Eu tinha acesso a deputados, senadores e até mesmo a presidentes da época. Mais tarde, já com os meus 22 anos, cansado das orgias e da solidão causada pela futilidade das pessoas que só pensavam em dinheiro, acabei conhecendo uma moça, garota de família e de princípios, diferente das pessoas que faziam parte dos meus círculos de amizades. Por quem me apaixonei e me casei e tive 2 filhos lindos, mas eu vivia uma vida dupla, pois ela era bem religiosa e eu era um satanista. Eu escondia esta vida que eu levara. Ela nem imaginava que eu pudesse ser quem eu realmente era. Conheci ela aos 22 anos. Namoramos 7 anos. Quando tinha 29 anos, casamos. Ela sempre quis ser mãe, mas não conseguia. Somente 11 anos depois do meu casamento, ela conseguiu engravidar do nosso primeiro filho. E 2 anos depois, do segundo. Quando meu segundo filho completou 1 ano, recebi uma visita de um dos líderes da organização da qual eu fazia parte. Ele me trazia uma notícia derradeira e macabra. Me informou que eu teria de sacrificar o meu filho.
o meu próprio filho, em honra e adoração ao demônio, pois eu deveria provar meu amor ao grande mestre Lúcifer, ou sofreria graves consequências. Neste momento percebi quem eu era e o quão terrível e maléfica eram as pessoas com quem eu tinha me envolvido. Eu havia participado de rituais satânicos, mas nunca envolvendo uma criança. E pior ainda, meu filho que eu tanto amava. Sob a pressão psicológica, mas existindo, pois aquelas duas crianças, meus filhos, tinham mudado algo dentro de mim. Assim que eles nasceram, eu não podia fazer mal a nenhum deles. Então tomei a decisão de contar tudo à minha esposa, que reagiu da pior forma possível, mas muito religiosa e caridosa. Não me deixou e, pelo contrário, disse que se eu me arrependesse de coração, estaria livre daquele acordo do pacto. Não pensei duas vezes. Quebrei meu compromisso com o demônio. Deixei toda a minha vida de pecado no passado e fui buscar ajuda na igreja, a qual ela frequentava. Com 3 semanas que eu estava indo à igreja, comecei a fazer caridades com o dinheiro que tinha ganhado de forma diabólica e imaginei estar seguro ali. Pelo menos foi o que senti, até receber a notícia que a minha esposa tinha sido sequestrada. Passaram-se os dias e nenhuma notícia sobre ela, até que 2 semanas depois chegou a terrível notícia de que tinham encontrado o corpo dela e, segundo as informações da perícia, eles haviam esquartejado o corpo e utilizado ela para fazer um ritual satânico, rituais dos quais eu já havia participado anteriormente. Senti na pele a mesma dor que eu causara em outras famílias anteriormente. Com muito medo que acontecesse com meus filhos, busquei ajuda em várias igrejas e nada. Comecei então a receber visitas diárias de demônios com formas de sombras negras que gelavam até a alma quando passavam perto de mim. Mal tinha me recuperado da perca da minha esposa. Meus 2 filhos adoeceram e precisei levá-los ao médico. No caminho, um acidente de carro acabou por ceifar a vida dos 2 e me deixar paralisado da cintura para baixo. Quebrei a coluna e perdi os movimentos das pernas, ficando preso em uma cadeira de rodas. Hoje vivo em uma cadeira de rodas, sofro pela perca da minha amada e me culpo pela morte dos meus filhos. E sou atormentado diariamente por demônios que me fazem desejar a morte como alívio de tanta dor. Perdi todo o dinheiro que tinha e sou cobrado por sussurros demoníacos que assopram em meus ouvidos. Você teve tudo o que prometemos, dinheiro, luxúria e poder. Agora estamos cobrando nossa parte e aguardando o dia em que iremos buscar você. E o relato acaba aqui. Lembrando que os nomes foram trocados. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam do relato. Se vocês fariam um pacto. Quero saber. Oh, Deus me livre, né? Vamos lá. Vamos colocar nos comentários. Muito obrigada por assistirem. E até o próximo relato. Tchau, tchau.